Tu já deve ter ouvido alguma história de alguém que revelou um segredo de estado ou que fez alguma grande descoberta e depois simplesmente sumiu. Bom, hoje eu vou estar te mostrando algum desses casos. E tem de tudo nessa lista, cara. Desde gente que viu ET até um pessoal aí que supostamente teria se desvivido de maneira muito suspeita. Então bora pro vídeo logo e é isso. Esse primeiro caso é de um cara chamado William Morgan, que lá em 1825 dizia que tem uma ligação com a maçonaria. E ele aparentemente era um cara normal, que trabalhava de pedreiro lá em Nova York. E esse cara saiu por aí dizendo que conhecia alguns segredos mais profundos ali da maçonaria. Só que meio que ele não tinha credibilidade, até porque a reputação dele era meio bagunçada, já que ele tinha algumas acusações ali contra ele. Fora os problemas financeiros e que por algum motivo ele ficava se mudando toda hora. Então o William e um amigo dele, o David Miley, que era o dono de uma banca de jornal ali, simplesmente anunciaram que iam publicar um livro expondo tudo aquilo que William sabia, tanto que eles começaram a distribuir assinaturas antecipadas por aí. E em julho de 1826 é dito que a galera da maçonaria começou a ficar meio incomodada com isso que o William estava fazendo, sendo que alguns membros tentaram comprar os direitos do livro. Fora isso, 2 gráficas relacionadas com o livro foram incendiadas, e depois disso William ainda foi preso com uma acusação falsa de dívida. E só em setembro daquele ano que ele simplesmente teria desaparecido. Dizem que o pessoal teria pagado a fiança dele, tirado da prisão lá em Batávia e levado ele dentro de uma carruagem que dizem que foi em direção ao Forte Niagara, que se tu não tá ligado é esse forte que fica lá na casa do na direção da divisa dos Estados Unidos com o Canadá, mas no final ninguém nunca mais viu o cara. E essa história de terem levado ele pro mar também não se confirmou. Aí começou a rolar teoria pra lá e pra cá de que o William teria servido de aviso e que a maçonaria estava envolvida. E na época criaram até um partido antimaçônico. E acabou que o caso ficou por isso mesmo. Teve até um pessoal aí que foi considerado suspeito na época, mas acabou que não deu em nada. E depois disso, o Miller, o amigo do William lá, ainda publicou o livro a partir das notas do William. E acabou que no livro só tinha umas descrições dos rituais lá, uns símbolos, cumprimentos, só que teve o fato de que o livro foi remodelado. Dizem que teve bastante coisa que estava ali nas anotações do William que não foram para a versão final. E no fim o caso virou fenômeno nacional naquela época. Dizem que Philip era um engenheiro geológico do governo americano, e ele teria trabalhado em projetos secretos, uns bagulhos de perfuração aí, tipo base subterrânea e sei lá. Mas segundo ele, o que ele cavava não era só rocha. Em 1995, Philip começou a dar palestras e segundo ele, 30 anos antes, participou da construção de uma base em Dulce, no Novo México, que lá embaixo encontraram algo. Segundo ele, engenheiros abriram um túnel, caíram direto em um ninho de criaturas, seres cinzentos, altos, com olhos pretos, e por sorte tinha uma equipe militar com eles. Aí teria começado um tiroteio e teria durado um bom tempo, e Philip teria sobrevivido, mas dizia ter sido atingido por um feixe de energia que queimou parte do seu tórax. E o cara tinha até uma cicatriz, mano. Ele mostrava isso nas palestras como forma de provar essa bizarrice que ele contava. Eu matei 2 deles, e eles mataram mais de 60 homens. Isso é uma frase de Philip. Por isso ele também falava de armas de energia, acordos com seres de outros mundos e cidades subterrâneas conectadas por túneis, dizendo ele que o governo escondia tudo, que as elites já viviam lá embaixo preparando o mundo para algo. Mas é aí que tem um detalhe, o Philip também dizia que ele era perseguido, que agentes invadiam sua casa e mexiam nas anotações, e em uma das últimas palestras deles ele afirmou: "Se eu parecer ter me suicidado, saibam que fui assassinado." E aí 1 ano depois o corpo de Philip foi encontrado com um tubo cirúrgico, que foi considerado como se ele tivesse se desvivido, saca? E é dito também que uma boa parte das anotações do Philip teriam desaparecido. E aí é claro que iriam criar a teoria da conspiração em cima, até pelo que o próprio Philip falava nas suas palestras. Aí o caso acabou virando lenda e deixou aquela dúvida: será que esse cara era só mais um louco que aparece por aí ou realmente tem coisa que a gente não deveria cavar tanto? Bom, a Carla Tanner era uma professora universitária que durante os anos 90 ela começou a estudar uma parada que ainda era meio obscura no meio acadêmico na época: as abduções alienígenas. E nessa época existiam umas convenções de ufólogos, que é onde esse pessoal que estuda essa parada se reúne para discutir. E a Carla, ela dava algumas palestras nessas convenções. A Carla, ela dizia que esse fenômeno não era uma parada intergaláctica ou espiritual. Na verdade, de acordo com ela, tinha muito mais a ver com o governo, militares e até entidades não humanas. E de acordo com a Carla, essa galera aí não era tão benevolente assim. E que tinha experimentos humanos, manipulação de memórias e umas outras paradas mais bizarras envolvidas. Só que lá em 1994, a Carla começou a dizer que estava sendo seguida, bem parecido com o caso anterior.
Segundo ela, teriam helicópteros voando em cima da casa dela, os telefones dela estavam sendo grampeados, observavam ela pelas janelas da casa e estavam indo até atrás da família. E ela dizia que até o pessoal que tinha relatos de supostas abduções que ela entrevistava desapareciam. E no início de 1996, a Carla foi diagnosticada com um tipo agressivo de câncer. E aí, em menos de 3 meses, ela morreu. E o que torna isso mais estranho é que nenhuma das pesquisas dela, nenhum documento foi achado. E dizem até que um pessoal que ajudava ela nas pesquisas, lá na universidade, também teriam sumido do nada. Só encontraram uma fita VHS onde a Carla dava meio que um aviso de alguma coisa que estava apenas começando, tipo uma profecia, tá ligado? E dizem também que rolou meio que uma pressão ali para a editora que publicava o livro da Carla parar de imprimir cópias. E acabou que ela não conseguiu ir tão longe assim fora da bolha do pessoal que estudava ufologia. Bom, Eugene era um reconhecido engenheiro, cara, tanto que ele era formado pela própria Harvard. E os estudos desse cara eram muito voltados para a questão da energia limpa, principalmente a chamada Cold Fusion. Pelo que eu entendi, é uma ideia de gerar energia quase do nada, saca? Que parece que tem muito a ver com a energia nuclear. Esse cara, ele já tinha umas teorias dele ali. Ele acreditava que o sistema estava escondendo dados sobre a fusão fria, que era o objeto de estudo dele. Então ele fundou a chamada Infinity Energy, que era a revista dele, e também a fundação New Energy Foundation, que era para ele poder investir nas pesquisas, meio que livre das amarras do sistema, saca? Até aí, até que tava tudo bem. É só um pesquisador um pouco excêntrico, tinha suas teorias lá. Mas aparentemente não tinha como levar muito aquilo a sério. Só que do nada, em 14 de maio de 2004, uma Malov é encontrado morto no imóvel que pertencia à família, com indícios de que teriam simplesmente batido nele até dar ruim. De acordo com a investigação, o motivo da morte do cara teria sido uma briga de inquilinos. Só que claro que isso ia acabar gerando dúvidas na cabeça das pessoas. Eu mesmo não sei se acredito que uma briga de condomínio pode chegar no ponto de acabar com alguém morto. Aí começaram a criar teorias. Dizer que calaram ele porque ele ia vazar descobertas que ele fez. E aparentemente, de acordo com as minhas pesquisas, essa parada da Cold Fusion, que era a pesquisa do Malov, era uma parada meio marginalizada, saca? E que se as teorias dele se confirmassem, iria simplesmente mudar o mundo. Então dizem que ele teria morrido no momento que ele estava mais ativo e que ele estava preparando alguma coisa para vazar pro mundo. E acabou que a gente provavelmente nunca vai saber se esse cara realmente sabia de algo, se ele tinha descoberto uma forma de mudar o mundo ou qualquer outra coisa. Tu com certeza nunca ouviu falar de Ettore Majorana. Isso tem um motivo, fica vendo. Bom, esse cara era um físico que dizem que ele deixava até o Einstein de queixo caído. E não exagero, até um tal de Enrico Fermi, que é só o cara que construiu o primeiro reator nuclear, dizia que o Majorana tinha um intelecto comparável ao de Galileu e Newton. Só que o mais curioso é que esse cara teria surgido simplesmente do nada e também sumido do nada depois. Em 1938 ele teria embarcado no navio de Nápoles, com destino a Palermo, e daí nunca mais teriam visto o cara. A polícia até achou algumas cartas deixadas por ele, mas nenhuma fazia muito sentido. Mas e aí, o que esse cara tanto pesquisava que deixou ele com essa fama de gênio na época? Bom, Majorana estudava o comportamento das partículas subatômicas, e em um certo momento ele teria proposto uma teoria de que as partículas poderiam também ser partículas que resumindo para todos que nós entendermos, significa que o universo seria como um espelho de si mesmo, que tudo que existe carrega dentro de si o potencial de se anular. Eu acho que deve ser algo parecido com a antimatéria lá, mas deixa pra lá. Bom, e se tu parar pra pensar, esse cara teria feito essa hipótese antes mesmo da bomba atômica existir. Bom, mas depois que esse cara sumiu, começaram as teorias de que ele poderia ter sido sequestrado pelo governo porque ele sabia demais e podia acabar bagunçando as teorias que já existiam, saca? E também que ele podia ter inventado, assim como o cara do tópico anterior, um tipo de energia infinita, ou super armas, e sabe-se mais o que. Mas é aquilo, né? O cara nunca mais foi encontrado e ninguém nunca vai saber o que aconteceu com ele. Bom, esses foram alguns dos melhores casos de pessoas que desapareceram que eu encontrei pela internet. Então eu espero que tu tenha gostado do vídeo e até o próximo.